Olá, quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, eu estou muito feliz por estar aqui hoje com dois grandes homens de Deus, Pastor Abe e Pastor Jackson, homens que são referência para nós, são os nossos galácticos, né? Na nossa igreja nós conhecemos nossos líderes assim como os galácticos, e eles estão aqui por um tempo tão especial aqui na Paz Church Palmas para conferência do MDA. Lógico que você que está vendo esse material, a conferência já passou, mas eu não poderia perder a oportunidade de estar com eles e da gente bater um papo assim muito gostoso. Então, sejam muito bem-vindos, né, Pastor Abe, Pastor Jackson. E, em primeiro lugar, né, eu tenho aqui comigo o Pastor Jackson, né, que já há 17 anos é o pastor dessa igreja, né, nos supervisiona hoje, é o pastor sênior ali da Paz Church Curitiba. É o meu discipulador em todo esse tempo, então tenho a honra, né, de caminhar com ele, de aprender com ele, de crescer com ele, né? Então, Pastor Jackson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E quando eu estou em Palmas, eu me sinto muito em casa, né? Palmas é um refrigério para mim. Então, eu não estou trabalhando, eu estou de férias. E estar com você, né, meu filho querido, é muito gostoso, né? Não é à toa que você está onde você está, você tem crescido tanto porque você é um homem de honra. Muito obrigado por esse convite. Amém. E o Pastor Jackson hoje vai ser o meu co-hoster, né? Meu co-apresentador. Né? Nós temos aprendido com a nossa liderança que quem para de aprender, para de crescer. Então hoje nós estamos aqui na posição de alunos, né? E nós queremos ouvir, né, crescer com o Senhor, Pastor Abe. E antes, lógico, né, de passar a palavra ao Pastor Abe, eu queria apresentar o Pastor Abe. Né? Eu sei que você que está assistindo a gente, com certeza, já conhece o Pastor Abe. Se não conhece, né, o Pastor Abe ele é brasileiro, filho de missionários americanos. Né? Pastor Abe é pastor sênior da Paz Church São Paulo, mas até chegar lá, né, liderou a Paz Church Santarém, a Paz Church Fortaleza, é o criador, né, da visão do MDA, né, o Senhor entregou nessa visão, modelo do discipulado apostólico, né, então, Leader Summit, né, nessa área de discipulado e de crescimento de igrejas. Então, Pastor Abe, é uma honra tê-lo, Senhor, aqui conosco, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Pastor Willi, é uma honra estar aqui com você, com o Pastor Jackson, dois homens de Deus que eu admiro demais, e é uma alegria, sempre a gente tem ouvido tanto que Deus está fazendo, né? Através do Pastor Jackson aqui, agora lá em Curitiba, é fenomenal. E você também, glória a Deus, eu estava até falando hoje com o Pastor Jackson, né? Parabenizando ele pela sua vida, pelo sucesso do seu ministério aqui na Paz Church Palmas, porque sucesso só é sucesso se tiver um sucessor bem sucedido, né? Então, parabéns, é um privilégio. Eu, apesar que são poucas vezes que eu vim para Palmas até agora, mas eu sinto muito honrado e sinto bem também, como se fosse de férias por estar com amigos que eu amo tanto. Amém. Como o Senhor sempre diz, essa vida com Jesus é uma maravilhosa, Tá bom. Nós vamos focar a nossa conversa aqui falando sobre chamado, falando sobre influências, falando sobre fé e sobre liderança. Então, minha primeira pergunta para o senhor, Pastor Abe, como é que o senhor começou sua caminhada com Deus e quando que o senhor entendeu o chamado para essa área pastoral? Bem, eu entreguei minha vida para Jesus com 5 anos de idade, né? Quando uma vez, naquela época não era proibido criança andar na frente, ninguém usava também cinto de segurança. Meu pai, nós tínhamos um Fusquinha, nós morávamos em Belo Horizonte, meu pai foi fazer uma viagem curta para uma cidade lá perto e ele, então, falou, você quer ir comigo? Eu falei, eu quero. Aí eu estava no Fusquinha sentado ao lado dele e ele, na viagem, ele foi me explicando o plano de salvação, perguntou se eu queria entregar a vida para Jesus, eu falei que eu queria, eu ajoelhei lá mesmo no Fusquinha e entreguei minha vida para Jesus. E aí, então, praticamente toda a minha vida eu sentia que eu queria ser um missionário, queria dar minha vida para a obra de Deus. Então, tinha 16 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo, foi um divisor de águas muito grande na minha vida. E aí, com 17 anos de idade, eu aprendi muitos princípios de fé, que também foi outro divisor de águas na minha vida. E eu
Então, minha ideia, porque quando eu estava na faculdade teológica, eu fiquei buscando muito, eu especializei em missiologia, e os missiólogos naquela época já, porque no mundo evangélico, a grande coisa naquela época era os países comunistas, o grande desafio, do cristianismo, são tantos países comunistas, só que os missiólogos já falavam, bem, o mundo evangélico está tudo falando que o comunismo que é o desafio, mas o comunismo não é. Por quê? Porque os países comunistas, muitos estão desmoronando economicamente, e até lá dentro o evangelho está crescendo demais nos países comunistas. Então o grande desafio para o evangelho vão ser os países muçulmanos. Naquela época ninguém quase falava disso ainda. Sim. Mas eles já estavam prevendo, por causa da procriação, né? Os muçulmanos, eles querem dominar o mundo através de fazer bebês. Então, Sim. quanto mais bebês eles têm, eles, né, querem dominar. Então, eles falavam, olha, o grande desafio vai ser os países muçulmanos e tal. Aí eu comecei a pensar, talvez eu devo ser um missionário para um país muçulmano. Então, orando e buscando a Deus, aí eu senti Deus falar claramente, não, eu quero que você volte para o Brasil e eu vou te usar como uma das pessoas que vai acabar impulsionando milhares de brasileiros para serem missionários em países muçulmanos e outros países. Então, eu fui buscando a Deus como que Ele queria, o que Ele queria que eu fizesse. E foi quando, a história é muito comprida, mas foi confirmado esse chamado de uma forma muito forte, eu buscando a Deus e como se fosse uma visão que eu tive também. Eu não lembro se meus olhos estavam abertos ou fechados, mas Deus me mostrando coisas sobre o futuro. Foi muito interessante. Aí eu senti que era para plantar grandes igrejas nas grandes cidades do mundo. Então, meu plano era o quê? O meu irmão Lucas tinha me convidado para ir para Santarém ajudar a estabelecer um trabalho com jovens, e depois de fazer isso, meu plano era ajudar o Lucas a estabelecer o trabalho de jovens, aí separar da Missão Paz, começar uma outra organização, debaixo também da cobertura do meu pai. Então meu pai daria cobertura tanto para a Missão Paz, com meu irmão Lucas, como também para Atos em Ação, que eu ia começar essa nova organização, porque a Missão Paz focada na Amazônia e tal, e Atos em Ação focado nas grandes cidades do mundo. Então, o Lucas já sabia que esse é meu plano e tal. Bem, aí estava terminando o tempo, eu já tinha estabelecido trabalho com jovens em Santarém, e eu pensei, bem, agora eu vou começar a Atos em Ação. E aí, quando eu fui buscar tirar muito tempo com Deus, eu lendo a Bíblia e vendo que todos esses homens de Deus, eles passavam por várias fases de preparação, de quem é fiel no pouco, Deus faz fiel para o muito. Eu vendo várias coisas, aquilo foi me chamando a atenção. E aí Deus faz uma pergunta para mim, Ele falou, bem, então nessas grandes igrejas que você vai plantar, porque minha ideia não era pastorear as igrejas, era começar com grandes cruzadas e começando muitos grupos pequenos e começando em igreja grande. Sim. E depois deixar na mão pastores que eu treinaria e começar outras. Aí ele falou, e quem que vai treinar esses pastores para pastorear essas grandes igrejas? Eu falei para ele, olha, eu estava pensando que eu ia treinar, né? Ele falou, como que você vai treinar um pastor para pastorear uma igreja grande, se você nunca pastoreou uma igreja grande? Aí ele falou, quero que você tenha experiência de pegar uma igreja pequena e fazer dela uma igreja grande, porque aí você vai ter bagagem para poder treinar os pastores. Aí eu falei, tudo bem. Então eu estava, nesse momento, dentro do camarote do navio Avelino Leal, no porto de Belém, esperando o navio sair para Santarém. Eu pensei, quando eu chegar em Santarém, eu vou falar para o Lucas, Lucas, me dê alguma igrejinha da paz, porque tinha algumas igrejinhas da paz no bairro que estavam praticamente fechadas,
me dê ela porque eu vou pegar e fazer isso que Deus Sim. falou, pegar uma igreja pequena e fazer uma igreja grande. O meu irmão Timóteo já estava pastoreando na Igreja da Liberdade, que também estava quase praticamente fechado, e ele tinha reaberto e estava crescendo muito. E eu pensei, então é isso que Deus quer que eu faça no momento. Quando eu chego em Santarém, antes de eu falar com o Lucas, o meu irmão Timóteo falou, olha, Eibe, as pessoas que iam para a Igreja Central, todas eram da Liberdade, paramos de usar o caminhãozinho para levar, e agora está todo mundo quase aqui na Liberdade. Então a Central está no Anticlímax, está bem pequenininho. E o Lucas quer concentrar nos ribeirinhos. Eu acho que o Lucas vai pedir você para pastorear a Central. Aí eu pensei, eu estava pensando que ia ser uma igreja do bairro, até porque no centro de Santarém naquela época, muito, muito religioso e muito mais difícil eu crescer a igreja. Eu pensei que era uma igreja de um bairro, mas tudo bem, seja como for que Deus vai dirigir. Aí o Lucas realmente me pediu para pastorear a Central e então eu falei uma coisa assim interessante para o Lucas, né? Você tem que entender que em Santarém só tinha uma igreja grande que era a Assembleia de Deus. As outras igrejas todas talvez 100, 150 no máximo, a maioria menos do que isso, né? E até a Assembleia de Deus não tinha nenhuma igreja local, talvez tão grande, eram muitas congregações. Então, o Lucas, quando ele me pediu para pastorear, ele falou, só peço uma coisa, Eibe, não larga logo não, persevere, pastoreie um bom tempo, não queria só que você pegasse, pastoreasse um pouquinho e parasse. Eu falei, não, fique tranquilo, Lucas, eu não vou parar de pastorear até ela alcançar 8.000 pessoas. Eu acho que ele pensou que eu estava doido, né? Mas aí eu sabia que era disso que Deus queria que eu fizesse. Sim. Só que eu não sabia também o sofrimento que estava pela frente, né, para alcançar isso. Então foi muito, muito bom as experiências que passamos em Santarém, né? Amém. Muito legal. Pastor Eibe, até o senhor falou aí, né, que foi um momento a sós com Deus ali, que o senhor estava tendo, ali no navio, né? Isso. Quando Deus deu essa visão, né, essa palavra. Então, uma coisa que eu sempre tive curiosidade de perguntar para o senhor, duas perguntas, na verdade, em uma. Primeiro, a sua influência literária, as pessoas que o senhor leu lá no começo, que o senhor lê até hoje, esses autores, né, que acompanham a gente, né? Os discipuladores à distância, eu chamo. Os discipuladores à distância. Isso. Então esses homens, né, se o senhor quiser numerar alguns para nós, eu acho que está todo mundo curioso para saber o que é que o senhor lê, que a gente quer ler também, né? E a segunda coisa, acho que tem a ver com isso, é sobre esse tempo a sós com Deus, né? Na prática, como que é o seu tempo a sós com Deus? Quanto tempo em média? O que é que o senhor faz ali nesse tempo a sós com Deus? Sim, sim. Bem, sobre as influências é interessante porque, claro, na faculdade teológica eu acabei tendo certas influências. O presidente da faculdade, que até depois se tornou um amigo, o Robertson McQuilkin, ele foi um grande missionário no Japão, depois ele se tornou presidente dessa faculdade teológica tão respeitada, e ele era admirado, e falavam que talvez ele era o número 1 hermeneuta dos Estados Unidos. Né? Hermenêutica é a ciência de interpretar as escrituras, e ele era um cara assim, fenomenal de ensinar a hermenêutica. E aquilo acabou me influenciando muito, os ensinos dele, a seriedade de saber interpretar cuidadosamente as escrituras. Só que, bem antes de eu entrar na faculdade, meu pai, eu com 17 anos de idade, meu pai me havia convidado, ele falou assim, eu estou indo lá para cidade de St. Louis, nós estávamos nos Estados Unidos, naquelas férias antes de entrar na faculdade, estava na casa da minha avó lá na Indiana. Meu pai falou assim, Eibe, eu estou indo lá, vai ser acho que uns 4 dias, 5 dias, talvez 5, uma semana mais ou menos, de conferência com o Kenneth Hagin, e você quer ir comigo lá? Vai ser
tipo palavra de Deus de manhã, tarde, à noite e tal, conferência. Eu falei, quem é esse Kenneth Hagin, pai? Meu pai falou, é um cara que enfatiza muito princípio de fé e tudo. Aí eu pensei comigo mesmo, bem, a Bíblia fala que o amor é mais importante que a fé, né? Então, isso nem me interessa tanto, mas para estar com meu pai, né, porque ele vai voltar para o Brasil e eu vou agora fazer faculdade teológica com 17 anos de idade, vou ficar longe, naquela época não tinha internet. Carta demorava talvez um mês para você mandar e receber resposta. Meus pais nem telefone fixo não tinha em casa, nada. Então eu falei, cara, para estar com meu pai de manhã, tarde e à noite vai ser legal, de ficar no hotel junto e tal. Então para estar com meu pai eu vou sim. Aí eu fui, e aí o Kenneth Hagin começou o seminário falando assim, olha, nós vamos estar juntos todos esses dias, mas eu quero que você saiba o seguinte. Primeiro, eu entendo que a fé não é a única coisa na Bíblia. E nem estou dizendo que é a mais importante coisa da Bíblia. Só estou dizendo o seguinte, mais do que 40 anos atrás, isso naquela época ele falando, mais do que 40 anos atrás, Jesus apareceu para mim fisicamente e falou comigo. E Jesus disse que ele ia me ensinar muitos princípios de fé da palavra de Deus. E aí ele falou que era o meu chamado para ensinar o povo dele sobre fé. Nesses 40 anos eu tenho aprendido muito, muito, muito. E então eu vou repassar tudo o que eu sei aqui para vocês e estar ensinando. Aí vocês podem pegar aí tudo o que eu estou ensinando e partir para mais adiante ainda mais. Eu achei aquilo tão humilde, a forma dele falar. E aí ele falou assim, e tem mais, se eu falar qualquer coisa que não tiver 100% na Bíblia, por favor, não aceite. Não aceite. Mas eu vou provar e mostrar tudo que eu vou falar, vou provar na Bíblia. Tá. Aí é a sua responsabilidade de receber. Aí eu pensei, pronto, esse cara já me conquistou, me desarmou na hora. E aí aquela semana mudou minha vida. Foi um divisor de águas mesmo, que mudou minha vida. E ele continua influenciando, e ele como outros, como Kenneth Copeland, outro, além do Kenneth Hagin e Kenneth Copeland, que hoje me influencia demais, que leva mesmo essa mesma mensagem, e até se aprofundou mais em vários detalhes, mais ainda do que o Kenneth Hagin e o Kenneth Copeland, em vários detalhes, é o Andrew Wommack. Então, esses homens nessa área têm me influenciado muito. Agora, na área de crescimento de igreja, porque o forte deles não é ser pastor, é ensino da palavra. Então, o pastor Paul Yonggi Cho, que depois mudou o nome para David Yonggi Cho, mas ele foi começando a lançar livros aqui no Brasil, que me influenciaram muito. A Quarta Dimensão, e depois Grupos Familiares e o Crescimento da Igreja, e depois Oração à Chave do Avivamento, e depois Muito Mais do que Números. Meu Deus, esse livro, Muito Mais do que Números, tem que ser um dos melhores livros sobre crescimento de igreja que existe no planeta Terra, depois da Bíblia. Olha aí, anota aí. Eu não li esse ainda. Muito bom. Muito mais do que Números. Oração à Chave do Avivamento é outro clássico. Enfim, tantos livros poderosos. Então ele acabou me mentoreando à distância mesmo, porque ele me influenciou demais. Ele falava coisas assim. Porque na época que primeiro eu comecei a acompanhá-lo, a igreja dele tinha 50 mil pessoas. Mas chegou depois a ter mais ou menos 1 milhão de pessoas. Mas com 50 mil já era a maior do mundo na época, né? Sim. Eu não sabia que Santarém ia chegar a mais do que 50 mil. Mas, na época, ele falava assim, olha, esses princípios de grupo familiar, né, pequeno grupo e tudo, eles não funcionam só na Coreia, funcionam em qualquer lugar do mundo, porque são da palavra de Deus. E é transferível para qualquer cultura. Aquilo me desarmou, porque não somente eu, mas os pastores no Brasil em geral, nós todos falávamos na época, não, isso não funciona no Brasil, só funciona na Coreia, outra cultura. E ele falou, não, isso aqui não é um princípio cultural, é um princípio bíblico e é transcultural. Aí pronto, ele me desarmou mesmo e eu perseverei. Então, e aí outros têm me influenciado muito, como o
Craig Rochelle, que hoje é o pastor da maior igreja nos Estados Unidos, e outros homens de Deus, o Peter Tanchi das Filipinas, e Ed Leo. Então, também, de vez em quando sai livros muito bons, né, seja sobre crescimento de igreja, de pequenos grupos, tem tido vários, né, que têm saído de diversos autores que têm me influenciado muito. Agora, sobre meu tempo a sós com Deus, para responder a sua pergunta sobre meu tempo a sós com Deus, então, eu procurei, por exemplo, priorizar demais, né? Então, hoje, eu já tinha lido bem pouco a Bíblia, hoje, né? Antes de chegar no hotel. Mas quando nós chegamos no hotel, nós não tínhamos tanto tempo, né? Então, depois que eu comuniquei com o pastor Willy sobre o esboço e tal, aí eu fui tirar mais tempo com Deus. Por quê? Porque eu sou muito cri-cri comigo mesmo. E tem certas coisas que eu vou fazer, eu preciso fazer. Então, claro, quando eu tenho mais tempo, aí eu até, daqui um pouco eu falo para você que eu faço meu tempo com Deus. Mas quando eu vi, não vou ter tanto tempo agora, mas eu já vou ficar também, enquanto eu faço outras coisas, tomo banho e tudo, eu vou estar orando assim, e assado. E aí depois, eu já sei que hoje, né, 2 e tanto da manhã, eu vou estar no avião e viajando, pego conexão em Guarulhos para ir para Porto Alegre, né? Então eu já sei, também eu vou, muitos momentos vou estar dormindo no avião, outros momentos que quando não estiver dormindo, posso continuar tirando mais tempo com Deus, vou fazer assim, assado. Porque eu sou muito duro comigo mesmo, no bom sentido da palavra, de ser muito disciplinado, sim, mas muito disciplinado. Então isso é uma das coisas que, pela misericórdia de Deus, eu tenho feito. Então, quando eu tenho, como eu quero, quando eu estou numa rotina normal, em São Paulo, então, as manhãs, quando existem muitas exceções, mas uma manhã normal em São Paulo, eu separo a manhã toda. Então, a manhã toda é separada para, de manhã cedo, tirar um tempo com Deus. Então, pelo menos 1 hora lá. Daqui um pouco eu falo o que eu faço naquela 1 hora. Depois, faço exercício físico. Se eu puder fazer mais exercício físico, talvez eu estou ouvindo mensagem, pregação aqui no fone, enquanto eu estou fazendo exercício. Depois venho, tomo café com minha esposa, e o ninho está vazio, mas mesmo assim a gente tem culto doméstico, eu e ela. Então ela está preparando café e eu estou lá com o violão, a gente adorando e tendo culto doméstico. Talvez eu compartilhe o que Deus falou comigo no meu tempo a sós, ela compartilha comigo, enfim. Aí é uma benção. Aí a gente toma café juntos e aí eu tenho o restante da manhã com mais tempo com Deus. Então aí sim, para ler um bom livro, ouvir mensagem, e às vezes eu vou orar em língua sobre tal coisa e orar no Espírito sobre tal coisa, enquanto eu estou ouvindo a mensagem. E aí eu fico andando e tal, e orando em línguas e ouvindo a mensagem, ouvindo pregações e tal. Tá, isso é amanhã. Agora, aquela 1 hora, que pelo menos, que muitas vezes transborda em 1h30 ou até mais, aquela 1 hora vai ser o seguinte: a primeira meia hora, pelo menos, que também às vezes transborda até em 1 hora, mas aquela primeira meia hora ou mais é na palavra. Então eu peço o Espírito Santo para falar comigo, e ele conversa e tudo, e eu ouço a voz dele, a gente conversa e tudo, e eu peço ele para aí ajudar na leitura da palavra. Aí eu vou meditar na palavra de Deus. Isso é outro assunto sobre aonde eu leio na Bíblia e tudo, mas é muito interessante. Aí, depois daquela meia hora, vem um tempo de meia hora ou mais, né? Aí vem um tempo de intercessão. Então eu tenho uma lista mental na minha mente de
tudo que eu oro, é muita coisa, que inclui as igrejas onde eu pastoreei e ainda supervisiono, né, de Santarém, Fortaleza, e São Paulo, e lideranças, e discípulos, os meus discipuladores e líderes, os meus natanaéis, os meus discípulos, e os pastores e líderes dessas diversas igrejas, enfim. Aí a família, meus filhos, os netos, e aí vai. Então inclui muita coisa nessa lista, né? Que eu vou orando, intercedendo em línguas e orando. Aí depois de terminar esse tempo de intercessão, o tempo de intercessão, muitas vezes eu faço de joelhos. Minha carne não quer tirar todo esse tempo de intercessão, porque é a parte mais, assim, eu ainda amo, claro, porque tá com Deus, o Espírito Santo está me ajudando, eu peço a ajuda dele também, mas é guerra, é luta, é igual Paulo disse, a grande luta que eu tenho pago por vocês em oração, porque não deixa de ser, é interessante, que essa é uma parte, porque as outras partes do tempo com Deus é tão delicioso, né? E essa parte que é guerra. Muito bem, depois desse tempo de intercessão, muitas vezes de joelho e tudo, aí vai vir um tempo de declaração das promessas, né? Então eu tenho minha lista, que eu não declaro toda a lista todo dia, mas eu declaro grande parte dela e outras partes eu vou tomando posse. Eu tenho tantas passagens de promessas decoradas na minha mente. Por exemplo, sobre família, sobre meus filhos e tudo, eu tenho tantos versículos, tudo decorado. Eu poderia citar aqui, se a gente tivesse muito tempo, para citar o tanto de textos, né? Vou só dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, Atos 16:31, né? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, né? E uma que eu sempre declaro sobre minha família, Salmo 25:14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Provérbios 14:26, quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Salmo 112, versículo 2, os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Salmo 127:3-4, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Em Joel 2:28, e acontecerá depois disso que derramarei meu espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, seus velhos sonharão, seus jovens terão visões. Aí Isaías 54:13-14, todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz de seus filhos, você será estabelecido em justiça, ficará longe da opressão, porque não temerá, ficará longe do terror, porque ele não chegará perto de você, né? E assim por aí vai. Tem outros também, só sobre família, aí tem sobre a mente de Cristo, tomando posse da mente, e aí tem um monte sobre essas também, né? Sobre, né, como 1 Coríntios 2:16, nós temos a mente de Cristo, e assim por diante. Então vou tomando posse, tem um monte também, tudo decorado. Aí eu tenho um monte sobre cura e saúde, desde a época que eu tive câncer, porque é o seguinte, antes, no meu tempo sozinho com Deus, eu não pegava e ficava declarando um monte de promessas, não. Eu aprendi as promessas, pregava sobre as promessas para ajudar os outros. Quando eu tive câncer, eu falei, Deus, por que isso? O que aconteceu? Ele falou, você não tem cuidado da sua saúde como você devia, você quase não tem dormido e você come à vontade, não faz exercício, estava bem gordo, né? Você vê fotos antigas mesmo, era bem e tal. E a outra, além de você não cuidar do seu corpo, você não tem tomado posse das promessas para você só tem aprendido para pregar para os outros. Então, dali em diante, eu comecei, o que eu sei de promessas sobre cura e saúde e vida longa, vocês não sabem. Hein, pastor, o senhor acha que essa época onde o senhor, como o senhor disse, né, ficou enfermo e tal, foi uma fase de crise na sua fé? Por que eu estou te perguntando isso? Né? Porque o senhor é um cara, né, todos nós pastores nos espelhamos na fé do senhor. O senhor tem um curso, né, sobre fé. A própria pastora Andréia, ouvindo ela numa ministração, ela diz, olha, na década de 90, o EIB já tinha o plano que Santarém seria uma grande igreja, depois nós iríamos para Fortaleza,
depois nós iríamos para São Paulo, né? Agora em São Paulo o senhor falando, nós vamos ser 100 campos, né? Esse homem de fé, né? E eu sei que a nossa fé é testada em muitos momentos da nossa vida. Então, assim, esse momento na sua saúde, foi um momento de crise na fé ou naquela época da igrejinha, voltando, né, na sua história lá no começo, onde o senhor disse que estava pregando para o baterista, a sua irmã que saiu. Conta para nós assim sobre essa área de fé, né? Porque hoje o senhor é o cara da fé, mas eu creio que tem um momento onde realmente toda aquela teoria aprendida se transformou em prática. Na realidade, o que acontece? Nessa época do câncer, eu não duvidei em nenhum momento que Deus queria curar, que não era nem para eu ter tido o câncer. O que acontece? Quando o cara fez a biópsia, que era... Porque na realidade eu tinha sentido algo no estômago, eu fui com o médico, pedi uma endoscopia, e ele falou, quanto tempo você faz colonoscopia? Eu falei, faz muito tempo. Ele falou, faz uma colonoscopia também. Eu não tinha sentido nada, até porque o câncer do intestino, normalmente, quando a pessoa sente, já está muito avançado e tarde demais. Ele falou, faz uma colonoscopia também. Nessa colonoscopia, o cara encontrou um negócio pequeno lá que ele achou, o próprio técnico, o médico que estava responsável pela colonoscopia, ele era muito, muito bom. Ele falou, olha, eu senti que o negócio era ruim, eu tentei tirar tudo, porque era bem pequeno, e a gente vai fazer biópsia, mas parece uma coisa ruim. A biópsia realmente deu câncer. Quando eu soube, vários dias depois, quando voltou os exames, naquela noite, olha a cristocidência, pastor Paulo, eu morava em São Paulo já, pastor Paulo e a pastora Rebeca chegaram na minha casa, já estava marcado para eles chegarem naquela noite, 10 horas da noite. Então eles já oraram comigo, um giro com óleo. Próximo dia já fui internado, porque nós fomos para o médico, ele falou, não, é bom operar logo. Então próximo dia já fui internado, começaram a fazer todos os exames para preparar para a cirurgia. Quando foram fazer outra colonoscopia, antes da cirurgia, para como se fosse tatuar o lugar do tumor, para quando entrasse com a câmera, né, para cortar com os robôs aquela parte do intestino, eles não encontraram tumor mais, não encontraram nada, tá? Mas falaram, bem, nós não encontramos, mas é bom fazer a cirurgia assim mesmo, corta aquela parte fora do intestino, onde estava, pelo menos. Cortaram aquela parte fora. Fizeram todos os testes e exames com aquela parte que cortaram fora, não encontraram nenhuma célula cancerígena mais. Então, eu já estava 100% curado antes da cirurgia. Mas eu não fiquei abalado, eu fiquei só perguntando para Deus. Quando Deus me mostrou essas duas coisas, aí eu falei, pronto, então agora já sei o que eu tenho que fazer. Eu vou cuidar bem da minha saúde e eu vou realmente me encher de fé e alimentar a minha própria fé. Por isso que no meu tempo sozinho com Deus começou a ter mais uma coisa importante que eu não incluía antes, que era esse tempo deliberado de pegar as promessas, declarar as promessas, tomar posse delas e ficar crendo e tomando posse, né? Então, isso fez uma grande diferença. Pastor, deixa eu só aproveitar isso aqui, né, que tem a ver com fé, tem a ver com tempo a sós, né? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Até eu estou fazendo o seu curso, né? Amém. Inclusive, que curso maravilhoso, né? Que curso maravilhoso. Você é a justiça de Deus, né? Eu estou fazendo esse primeiro módulo, né? A grande troca na cruz do Calvário. E realmente, quando a gente descobre isso, quando a gente tem essa revelação, né? Eu até falei isso para o pastor William, né? Vamos colocar o pessoal para fazer esse curso, porque vai fazer uma grande diferença. Faz Bible School, né? Bible School. Mas quando eu estava assistindo aquele curso, né? Eu comecei ontem, o meu, né? Quando eu estava assistindo, eu pensei assim, puxa, o pastor Ibe tem muita profundidade na palavra, né? Até aquilo que eu comentei ali com o senhor, né? Que foi assim, uma revelação para mim. Né, que o poder do Evangelho, o apóstolo Paulo fala, né, eu não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Aí o senhor fala ali, né, que o grande segredo é porque é a justiça de Deus que se revela no Evangelho. Porque ele fala no próximo versículo, visto que a justiça de Deus, essa é a razão que eu Então quando eu sei que eu sou a justiça de Deus, eu vou ter poder, né?
Então eu achei isso fantástico. Aí eu pensei, meu Deus, o pastor Ibe tem muita profundidade bíblica. Ele tem uma agenda super lotada. Tanto é que para a gente trazer o pastor Ibe aqui, esse convite foi feito há 2 anos atrás. Né? Ontem. Aí a gente vai somando tudo isso, né? Então a gente sabe que o senhor estuda muito, o senhor lê muito, a gente viu aí, o senhor falou essa relaçãozinha rápida dos livros que o senhor influenciou o senhor. O seu tempo a sós com Deus, que o senhor praticamente usa uma manhã, quer dizer, tem muita leitura, né? Tem muita... o senhor se alimenta muito da palavra, por isso essa fé também, né? Agora, a pergunta né, hoje a gente vive uma guerra contra a perda de tempo, né? Porque é muito fácil, muito conteúdo na internet, muita coisa. É muito fácil coisa. Ser distraído, nas redes sociais, meu Deus. Muito barulho. Começar a passar o Instagram, meu Deus. Muito barulho no mundo, né? E aí, me fala, o senhor falou assim, que eu sou muito disciplinado, o senhor falou, né? Até lembrando do apóstolo Paulo, o senhor esmurra o seu próprio corpo. Como é que faz isso, né? Então, fala aí pra gente na prática, como é que o senhor administra o seu tempo? Porque o senhor também gosta de internet, como todos nós gostamos, o senhor gosta de vídeo e tal. Como é que o senhor faz? Bem, primeiro eu comecei a me policiar sobre várias coisas. Por exemplo, até quando eu vou olhar como tá, porque eu tô com devocionais, né, e tudo, então às vezes eu respondo pergunta lá e tudo. Se a gente não tiver cuidado, acaba vendo outros, né, e surfando um pouco nos outros Instagrams. E aí, não é que eu tô vendo nada pecaminoso, claro, eu não vou ver nada imoral, mas às vezes é postagem até de outros pastores e tudo, mas a gente pode jogar tanto tempo fora, né? Só vendo coisas. Então, não é que eu nunca tenho, mas quando eu faço, eu procuro arrepender profundamente, pedir perdão a Deus e prometer que não vou fazer mais. Então, porque o que acontece? Tem até uma série que eu preguei sobre decisões. Essa série é muito forte. E um dos segredos, uma das mensagens dessa série sobre as decisões contínuas. Como a pessoa, porque o diabo é muito sujo, o que ele tenta fazer quando a gente nota, cara, joguei muito tempo fora, a gente, em vez de falar, eu peço perdão a Deus e nunca mais eu faço, em nome de Jesus, até anota a data, a partir de agora não vou fazer mais e tudo. Não, a gente pensa, pô, depois eu vou falhar de novo, então não vou ficar fazendo. Não! Quanto mais decisões contínuas o cara ficar fazendo, ele vai fortalecendo o poder de fazer decisões. Mas o diabo põe na mente das pessoas que é o contrário. Se você fica falhando, você está enfraquecendo. Não! Eu tenho que ficar decidido. E aí você fica cada vez mais disciplinado. Eu vejo, na época, porque eu perdi uns 20 quilos, né? Eu vejo coisas antigas do meu tempo a sós com Deus, eu prometendo a Deus, me perdoe que eu comi demais ontem, mas em nome de Jesus hoje eu não como, tal e tal, fazendo essas promessas, sabe? E eu falo, olha cara, como funcionou, porque hoje eu tenho domínio próprio, hoje eu tô... Então, é muito gostoso esse tipo de coisa, você vai perseverando até desenvolver aquela disciplina naquela área, né? Com a ajuda do discipulador, confessando por discipulador. Quantas vezes eu confessava pro Paulo Jeff, eu tenho que ser mais fiel no meu tempo com Deus, né? Hoje nunca mais eu tive talvez que confessar isso para ele, pela graça de Deus, né? Mas, então, é muito gostoso, você vai avançando, vai crescendo, mas é muito gostoso, né? A gente tem que ser disciplinado e priorizar as prioridades de Deus. Então, ter muito tempo com Deus, leitura, etc, etc. Temos que cuidar de nós mesmos espiritualmente, porque nem vou poder cuidar da minha esposa e dos meus filhos se eu não estiver bem. Agora, eu tô bem. Aí depois, cuidar bem da família. E aí meu irmão, vamos partir para ganhar o mundo. Muito bom. Pastor Ibe, a gente ia ter esse momento aqui hoje, né? Fui lá no meu Instagram pedir ajuda das ovelhas, né? Das ovelhas da igreja. Alguma pergunta, se alguém gostaria de fazer uma pergunta. Eu recebi algumas
E aí eu queria focar nessa primeira aqui, que foi até o Dr. Rafael, a gente está conversando com ele agora há pouco, sobre ele. Sim. Pastor Eibe, você é conhecido como referencial de amor. Nos conte qual o segredo de permanecer amando, mesmo após ferir-se com os outros. Na realidade, o que acontece? Essa área de andar em amor, né, o pastor Luciano Subirá, ele falou que foi uma cura interior para ele, dizendo ele, que foi uma cura interior para ele, quando ele me ouviu dizer que eu não era um cara amoroso por natureza, né? Porque ele pensava que eu sempre fui assim, né? E eu não era. Por quê? Porque eu sou um cara muito proativo, eu gosto de fazer as coisas. Então... O senhor se considera colérico, pastor? Eu acho que era uma mistura de colérico com sanguíneo, Então, eu gosto muito das coisas rápidas e eficiente. Então, as pessoas muito devagar, as pessoas muito mimimi, eu atropelava mesmo. Então, as pessoas chegavam para mim, eu já era batizado com o Espírito Santo, já sabia os princípios de fé, as pessoas chegavam para mim e falavam assim, olha, você falou com falta de amor com fulano, ele ficou triste. Por quê? Não, porque você respondeu daquele jeito. Eu falei, mas aí também ninguém merece. Pô, o cara é muito mimimi, florzinha de Jesus. E eu achava que eles que estavam errados e não eu. Então, mas eu estava aprendendo os princípios de fé e estava funcionando, e minha fé funcionando. E eu alcançando muito milagre. Mas eu notava que às vezes eu aplicava todos os princípios de fé e não funcionava. Aí eu fui para Deus. Falei, Deus, por que às vezes não funciona? Eu era solteiro, isso aqui é muitos anos atrás. Sim. Deus, por que às vezes a fé não funciona? Eu estou fazendo do jeito que a sua palavra diz. Crê no coração, declara com a boca, pratica com as ações e tal. E ainda não funciona. O que foi? Aí Deus falou assim para mim. Gálatas 5:6, a fé atua pelo amor. Quando você não está andando em amor puro e verdadeiro, vai prejudicar o fluir da sua fé. Aí... foi até por meio razões egoístas, né? Porque eu queria que minha fé funcionasse. Eu entrei em crise. Eu falei, vou ter que aprender a andar em amor mesmo. Então, eu comecei a me humilhar, pedir perdão, ir atrás das pessoas e quebrantar mesmo. E aí eu também comecei a tirar... Quando eu comecei a pastorear a igreja, que foi depois, não foi nessa época que eu já fui começando a aprender a andar em amor, antes de pastorear a igreja. Quando eu comecei a pastorear a igreja, e ouvindo a história das pessoas, e ouvindo o coração delas, aí me deu uma compaixão muito grande. E aí, eu recebi, né, traições, assim, de membros, ovelhas, né? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mesmo quando elas o mordem, né? Então a gente sofreu e tudo, mas eu aprendi a não somente liberar perdão, mas procurar reconquistar a pessoa, ir atrás, amar e se humilhar. E então foi um processo muito, muito, muito grande. E depois, mas uma das coisas que eu aprendi a fazer é ficar declarando, eu sou o amor de Deus. Então, todos aqueles princípios que prometem que nós somos o amor ágape, né? Eu comecei a tomar posse daquelas promessas, né? A Bíblia fala que o amor ágape foi derramado em nossos corações, Romanos 5:5. A Bíblia fala que Deus é ágape, 1 João 4:8, e 1 Coríntios 6:17 fala, aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só espírito com ele. Então, se Deus é ágape, eu também agora sou ágape. E eu comecei a declarar tudo que é ágape lá em 1 Coríntios 13, né? O ágape é paciente e tal. Tudo crê, tudo suporta, isso, tudo aquilo. Fé. Eu fiquei declarando, eu sou isso. A Bíblia diz que eu sou isso. E eu ficava declarando, crendo, tomando posse. Nunca ninguém me elogiava sobre sendo amoroso. Muito pelo contrário, só falavam que eu não era. Mas a primeira vez, eu lembro que a primeira vez que alguém me elogiou, falou, não, porque você é uma pessoa muito amorosa. Até pensei que estavam falando de uma forma irônica, né? E eu falei, essa é boa. E ele falou, não, tô sério. Eu falei, você tá sério?
tô sério, cara, você é muito amoroso. Eu falei, amém, eu tenho aplicado tanta fé, cara, você não sabe, amém, 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 eu declaro, concordo com você e tal. E aí depois foi uma avalanche, porque aí depois eu comecei a ser conhecido como um cara muito amoroso. E aí, tá, tudo bem, aí eu pastorei em Santarém, em Fortaleza, aí eu viajando pelo Brasil, todo mundo me elogiando, muito amoroso, muito amoroso. E aí eu comecei a acreditar que eu de mim mesmo era amoroso, e não era. Esqueci que era só pela misericórdia, só pela graça. E aí eu comecei a pisar na bola, faltar com amor com as pessoas, e Deus me mostrou tanto que eu estava errado. E eu tive que voltar atrás e chegar no fim de mim mesmo mais uma vez. E ver, não, de mim mesmo eu não tenho isso. Se eu tenho qualquer amor por causa dele. E aí eu fiquei indo atrás das pessoas, pedindo perdão. E até hoje é assim, se eu desconfiar que eu falei com falta de amor, eu quero pedir perdão, ir atrás. Eu acho que isso é um dos segredos. Porque quando você fica se humilhando, pedindo perdão, toda vez que você falta com amor, você vai se policiar mais. Sim. Né? Então o negócio é ficar... Mas eu sei que não é por causa de mim, é apesar de mim, né? Que Amém. esse amor flui. Glória a Deus. Amém. Amém. Tem esperança para nós, né? Para todos. Amém. Pastor Eibe, para a gente finalizar, uma pergunta rápida. Um hábito que nunca pode faltar na vida de um líder. A última pergunta para a gente fechar. Tem vários líderes, né, nos ouvindo. Um hábito que nunca pode faltar na vida de um líder. Realmente, eu acredito muito que é aquilo que nós já falamos aqui, né? É separar muito o tempo com Deus. Tem que ter. Tem que ser íntimo com Deus. Tem que cultivar um relacionamento. É o vertical, o relacionamento vertical, que vai transbordar em tudo que nós precisamos. Vai gerar o horizontal, né? Então, mas no horizontal, tá? Vertical, tempo a sós com Deus, né? Muita presença. Sim. E esse hábito que o líder precisa ter com a comunidade, no horizontal, qual seria um... Perguntar para o pastor Jackson, cara experiente. Olha, essa palavra aí sobre o amor, né, me desafiou muito. Eu acho que o líder tem que ser essa pessoa muito amorosa, tem que ir lá pedir perdão, tudo isso aí que o senhor falou. Eu acho que criar esse hábito, né? Quero finalizar aqui com uma história que eu ia contar à noite, lá, Sim. mas eu vou contar aqui. Sim. O senhor me marcou muito, né? Nós nos conhecemos há 3 anos, né? Quando eu assumi a igreja. Sim. O senhor anotou, estava eu, o pastor Jacques e o senhor. O senhor anotou o meu telefone, no seu telefone. Sim. 1 ano depois, nós participamos de uma janta do Kids, do Sim. Pais Kids, e o senhor ia ministrar. E aí, o senhor chegou por último. Quando o senhor chegou, o senhor veio sentar na nossa mesa. E eu, meu Deus, não tenho nem roupa para esse momento. Quando o senhor veio e estendeu a mão para mim, o senhor disse assim: tudo bem, pastor Willy? Sim, sim. Por dentro eu tava fingindo, por fora eu tava fingindo costume, mas por dentro eu tava assim, meu Deus. Então assim, algo, né, uma atitude do Senhor que me marcou muito, uma pequena atitude, porque eu pensei assim, meu Deus, o pastor Eibe é conhecido internacionalmente. O pastor Eibe deve ter uma lista de intercessão, né, na cabeça dele gigantesca. Ele lembrou o meu nome. Porque meu nome nem é muito fácil, né? Não é Ana Maria, é um nome difícil, né? E o senhor, tudo bem, pastor William? Então aquilo, né, me tocou muito, né? Então algo que dá, eu tenho tentado reproduzir isso, né? Saber o nome das pessoas, falar o nome das pessoas, ser atencioso para com as pessoas. Acho que a palavra que nós mais gostamos de ouvir naquele livro lá do Dale Carnegie, né? Sim. Que a palavra que nós mais gostamos de ouvir é o nosso próprio nome. Inclusive, uma das coisas que eu gosto de fazer é colocar em Paris o nome da esposa da pessoa também, né? No seu caso é Luana, né? Sim. Olha. Então eu tava vendo aqui o William, o nome da esposa dele é Luana, né? Então, aí eu gosto porque você chega, você fala, e eu já notei como que eu sou tão abençoado quando as pessoas chegam e um preletor de fora, pastor Eibe, pastor Andréia, né? Eu te sente, uau, tão honrado, né? Então é tão maravilhoso, você tem toda a razão. Vocês têm razão de falar, e eu acho que é importante a gente esforçar. Isso aí, falando em hábito, é um muito bom hábito, né? De falar. Então, muitas vezes, por exemplo, eu reuni com um casal
esses dias, um casal, eles nem são líder de life group ainda, mas vão ser muito usados. Eu já sei que vão ser grandes pastores lá em São Paulo. E eu vi a dedicação deles, eles são bem jovenzinhos, bem novos, quase recém-casados, assim, bem novinhos. Falei, cara, eu quero conhecê-los melhor. Eu fui almoçar com eles, né? E aí eu anotei o nome deles aqui no iPad, porque eu não quero esquecer o nome deles, é importante, né? Eu lembro, o Júlio e Nicole, né? Sim, eu lembro. Então, você tem que... É muito gostoso aprender, né? E decorar o nome das pessoas e falar com elas pelo nome. É muito gostoso que o Jackson e você estão falando. Amém, muito poderoso. Mas é isso, queria deixar esse testemunho. Amém. Mas assim, pastor, aí pra gente finalizar, né, nós louvamos a Deus pela vida do Senhor, pela família Uber. Né, esse ano nós estamos fazendo 50 anos, né, de igreja, uma história, né, uma história de fidelidade para com Deus, né, de um chamado vivo, que tem marcado, né, milhares de pessoas. Começou na Amazônia, né, começou de um lugar, né, pode alguma coisa, né, sair da Amazônia, né, um lugar tão distante, né, da realidade do restante do país, e hoje tocando, né, o Brasil, tocando a região sul, sudeste, né, influenciando o mundo, né? Então a gente quer agradecer a isso, né, por esses 50 anos e também pela coragem do Senhor, né? Porque nos últimos anos a nossa igreja passou por um processo de mudanças, e de mudanças corajosas, né? Lógico, não só na estética, né, mas mantendo muito essa essência, né? Então quando a gente ouve o Senhor sempre aprimorando como cuidar melhor das pessoas, né? Então isso fala do coração da nossa igreja. E eu elogio muito, né, a família Uber, né, por exemplo, a pastora Rebeca, né, poderia estar no Japão com as netinhas, mas vai implantar uma igreja em outro país. Isso é muito, muito precioso. Eu acho que a gente carrega um DNA tão incrível, né, de paixão, de amor por Jesus, de paixão por vidas. Então, queria muito agradecer pela dedicação, pela fidelidade, pelo comprometimento. Né? Então, em nome de Jesus, né, nós como ovelhas, né, ovelhas de Jesus, mas também sob a liderança de vocês, nós sentimos muito inspirados, encorajados para continuar os próximos 50 anos. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Queria que o senhor orasse, né, para a gente finalizar. Muito obrigado também ao pessoal que nos ajudou com várias perguntas e o pessoal que ficou conosco até agora. Terminando aqui, vamos compartilhar, vamos mandar para as células, para as outras igrejas. Né? Mas é isso. Muito obrigado a vocês, né, por esse momento, né, que foi tão construtivo. Acho que a gente poderia ficar horas e horas conversando, né, que é tão gostoso falar sobre Jesus. Mas é isso, obrigado. Mas eu posso ainda falar alguma coisa? Com certeza. Então, primeiro, eu quero só dizer o tanto que eu admiro, assim, não é jogando confete, eu admiro muito vocês dois, pastores. O pastor Jackson realmente é um fenômeno. E você, pastor Willi, assim, como discípulo do pastor Jackson, assim, a gente realmente tem um santo orgulho. Outra coisa também que eu quero mencionar aqui é só para a glória do Senhor Jesus, e não é para a gente enaltecer, até temos que sempre vigiar, porque é muito sutil a gente, né, para não se orgulhar. Mas uma coisa muito interessante sobre a Paz Church, porque ela está voando por baixo do radar, num certo sentido. Ela não é super conhecida e tal na mídia, e a gente nem faz questão de querer ser conhecido, né? Mas pensa bem o que tem acontecido. Veja bem, é uma igreja que, aonde eu vou, eu vejo um crescimento exponencial acontecendo. Tantas cidades, é impressionante. É impressionante. É impressionante mesmo. Eu poderia mencionar cada cidade, igual São Luís, por exemplo. Está enorme. Tantos lugares. No interior do Ceará, Sobral, 1.500 pessoas. Tantos lugares. Está crescendo, crescendo, crescendo. E pastores sérios, cheios do Espírito Santo, famílias exemplares, filhos seguindo o Senhor Jesus. E outra coisa muito linda sobre a liderança da Missão Paz, a nossa liderança, pastor Paulo Jeff, pastor Rebeca, os líderes em geral do presbitério governacional, você vê que não tem nenhuma de ostentação, de estar gastando milhões nisso, naquilo. Muito pelo contrário, vive vida simples. Vida simples. Outra coisa, a unidade entre todos, a cumplicidade, todos amando, todos apoiando um ao outro, você não vê divisões, ou rixas, brigas. Então, é uma coisa fenomenal que Deus, na sua misericórdia, tem feito,
que está construindo um alicerce para algo que vai realmente explodir em todo o Brasil e o mundo, eu creio, para a glória de Jesus. Então é algo muito, muito... Amém. Esses são os fundamentos para a próxima geração, exatamente, né? Para a nossa próxima geração, exatamente. Os novos pastores. É fenomenal, né? Para a glória de Jesus. Uma coisa assim que eu acho muito interessante na igreja, isso que o Willi falou agora, né? A gente está sempre melhorando, né? Assim, a nossa liderança sempre com novas... Essa coisa mesmo a equipe de liderança ali na célula, e todo mundo tendo que passar no trilho, isso foi revolucionário. Porque a gente começou a se acomodar, a célula ficou gostosa, e reunia lá, e ficava grande, e não tinha líder. Né? Mas agora com a equipe de liderança, todo mundo é forçado a entrar nos trilhos, né? E a gente está formando líderes. Então vocês estão muito de parabéns por essas ideias. É o que o Willi falou, né? A impressão que a gente tem é que vocês ficam o tempo todo pensando nisso. Né? Como melhorar, como cuidar melhor, como fazer uma célula melhor. Então é muito lindo isso, a gente fazer parte disso. Eu sou apaixonado por como ganhar mais vidas e cuidar bem delas e treinar líderes. É muito apaixonante. Vamos orar? Amém. É para eu orar. Amém. Pai, muito, muito obrigado por esse tempo maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Pai, como é tão gostoso saber que tem algumas coisas que vão continuar por toda a eternidade. E uma delas é essa comunhão, esse amor, essa alegria com o Senhor, Pai. Eu lembro daquela música antiga que a gente cantava quando era criança. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Então, Pai, muito, muito obrigado, porque o Senhor que é o dono da festa, a razão da festa, o que é a alegria da festa, e o Senhor que tem realmente feito com que cada pessoa que está aqui, inclusive participando desse podcast, assistindo esse podcast, eu creio, e cada um de nós aqui também que estamos participando, o pastor Jackson, o pastor Willi, a minha pessoa, Pai, os que estão filmando aqui, trabalhando também com tanto carinho, com tanto amor, que tem realmente se doado para ajudar na tua obra. Isso é tão lindo, Pai, que essa unidade, que esse amor, que essa santa cumplicidade junto, de ver o teu reino crescendo, de ver a tua obra alcançando mais e mais vidas, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor possa também usar cada uma dessas pessoas que ouviram esse podcast, que estão participando, que suas vidas não sejam mais as mesmas. Eu creio que pelo poder do Espírito Santo, realmente cada uma dessas pessoas, e nós também, vamos ter um novo ânimo e novas decisões para nos consagrar, nos dedicar numa vida mais disciplinada, mais consagrada ainda diante do Senhor para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Muito obrigado, Deus abençoe. Um grande abraço.